Bom dia, quero saudá-los com graça e paz da parte do Senhor Jesus. No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, nos versos 1 até o 5, Jesus abordou outro tema muito importante e ao mesmo tempo muito presente na vida das pessoas. A questão do julgamento que se faz a respeito dos outros. Leiamos o texto. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E por que reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando ainda tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Meus irmãos e amigos, nestes versos, Jesus abordou essa tendência pecaminosa que temos de julgar os outros. Não julgueis, declarou o Senhor Jesus, sem utilizar meias palavras. Julgar nesse contexto é uma referência a criticar injustamente, a censurar prejudicialmente. Esta advertência não abrange toda a modalidade de julgamento, mas sim o julgamento em forma de crítica ou de censura. Este ensino de Jesus é muito mais uma advertência acerca da severidade da justiça própria do que um conselho para que tomemos posição neutra quanto às questões morais. O que Jesus proíbe é o espírito de crítica que só faz aumentar ou apontar o erro alheio, que tem por objetivo expor o outro, ainda que seja sob o manto da espiritualidade. Um bom exemplo do que eu estou falando foi dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo na parábola do fariseu e do publicano, que se encontra registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versos 9 a 14. Permitam-me ler com vocês. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Meus queridos, com esta parábola, Jesus fez questão de mostrar o quanto nós somos inclinados e tendenciosos a nos comparar aos outros de maneira leviana e maldosa. E na tentativa de nos sobrepor aos outros, nós acabamos por considerar a nós próprios como sendo melhores do que qualquer outra pessoa à nossa volta. A grande verdade é que o pecado do julgamento está intimamente ligado ao orgulho, à confiança na justiça própria e no desprezo aos outros. Por isto é que os cristãos tropeçam tanto nesta questão, escondendo-se sob um falso manto de espiritualidade. Tanto na ocasião em que proferiu esta parábola, quanto em Mateus 7, no verso 1, Jesus referiu-se prioritariamente às atitudes e ações dos fariseus que censuravam aos outros em tudo, sem jamais reconhecerem a presença de qualquer tipo de defeito ou deficiência neles próprios. No Evangelho de João, no capítulo 7, nos versos 45 a 53,
Existe um registro muito claro desse espírito de justicismo que leva as pessoas a fazerem juízo indevido de outros. Os principais sacerdotes e os fariseus haviam mandado os guardas para espionarem a Jesus e ficarem atentos a alguma falta que ele viesse a cometer, a fim de levá-lo preso perante eles. Mas ouçam o que aconteceu. Vejam qual foi o relato daqueles homens. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam-lhe eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam-lhe eles: dá-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Meus queridos, quanto juízo precipitado e tendencioso junto num só episódio. Quantos julgamentos maliciosos, quantas perguntas e afirmações sem causa. Vocês também foram enganados? Porventura alguém dentre as autoridades religiosas ou dentre os fariseus, que são os entendidos do assunto, que tem sempre o juízo correto, creu nesse homem? A plebe segue este Jesus porque nada sabe e, portanto, é maldita, é desprezível, detestável. Examine e constate, Nicodemos, que da Galileia não se levanta nenhum profeta. Você é galileu, por acaso? Esta era uma atitude típica dos religiosos da época e, por que não dizer, do próprio povo, visto que estas coisas acabam sendo aprendidas. Certo homem de Deus afirmou com muita propriedade: quanta leviandade, precipitação, preconceito, malevolência, ignorância, vaidade e egoísmo existem na maior parte dos julgamentos pronunciados neste mundo. Jesus condenou este tipo de julgamento que é contrário à lei do amor. A base deste tipo de julgamento é o egoísmo. A pessoa que profere julgamento tenciona eliminar a possibilidade de outros reconhecerem alguma coisa boa na pessoa criticada, o que resulta, pelo menos assim espera o crítico, no aumento das qualidades de sua própria pessoa no conceito alheio. Esta atitude de censura parte da pessoa que tem um espírito egoísta, duro, destituído de amor, cheio de malícia e que sempre espera o mal e não o bem do outro. Amanhã trataremos um pouco mais a respeito deste assunto. Não julgueis, afirma o Senhor Jesus. Para quê? Para que não sejais julgados. Pense nisto. Vamos orar? Deus amado, Deus bendito, obrigado porque o Senhor nos ensina a respeito de como devemos nos relacionar com as demais pessoas à nossa volta. E o Senhor nos proíbe, enfaticamente, fazermos juízos e, sobretudo, juízos precipitados a respeito de outros. Nós não temos a capacidade de fazer juízos verdadeiros. Somos parciais, tendenciosos e muitas vezes o nosso juízo tem mais a ver com criticismo, com um querer fazer um julgamento errôneo dos outros do que fazer alguma coisa pronta e verdadeira a respeito de alguém. Tem misericórdia de nós, livra-nos desse tipo de atitude. E ensina-nos, Senhor Deus, a viver uma vida reta, pelo louvor da Tua glória. É a oração que fazemos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quinta-feira. Fiquem na paz do Senhor.